Aula remota número 3 de cabeamento estruturado, fazendo só uma passagem. Ali no nosso conjunto de tarefas, a gente tem até dia 23 5 tarefas para serem feitas. Talvez eu vou incluir mais uma, tá? Vou começar, mas são tarefas sempre bem pequenas, uma tem a ver com código de linha, que é o final justamente do que eu quero falar dessa aula 3. Só vou fazer uma passagem aqui rápida, então, só questão de leitura, etc. Então, o começo aqui na apostila, que é o que a gente começa já na disciplina de cabeamento, antes de mais nada é ver as normas nacionais e internacionais, só para sempre estar atento onde é que é formalizada toda essa padronização. Quero chamar atenção, aqui no caso, a 14565, que é para edifícios comerciais, que normalmente é onde a gente foca mais quando a gente vai trabalhar a disciplina, seja na parte prática ou ainda aqui sobre um aspecto muito mais teórico. Ok? Então eu só estou fazendo uma passagem, claro, não vou ler a apostila, mas é só mostrar o que são coisas importantes. Alguns conceitos que você já deve ter visto em longo conceito de transmissão, de radiotransmissão. Então, uma vez que o cabeamento foi para a sétima fase, tem vários tópicos aqui que eles são só para reforçar, só para relembrar, mas originalmente essa disciplina estava no começo do curso, então a gente dava mais ênfase, mas agora tem várias coisas que você já sabe, questão de onda, senoidal, harmônica, etc. Então só vou passar aqui rapidinho a fundamental, a harmônica, coisa que vocês já viram, mas isso é importante para saber como é que a gente consegue fazer a transmissão de um sinal digital. Então esse é o ponto que eu quero chamar a atenção, porque quando a gente está falando de enviar o sinal, o meio de transmissão, embora nos terminais a informação ela é digital nos nossos sistemas computacionais, o meio de transmissão pode converter esse digital para analógico, ou seja, pode modular a informação, transmitir e demodular no outro caso. Aqui, como a gente está falando, principalmente ali na 14565, a gente está falando mais de redes locais, e ao tratar de redes locais, a gente não está falando de ou banda larga ou banda estreita, que são usadas muito mais usualmente em enlace do tipo WAN, de longa distância para fazer conexão entre prédios e instalações, como por exemplo a DSL. Já o que eu estou falando aqui, na verdade, são bandas base, onde a informação ela não é modulada, ela vai ser transmitida de uma forma digital também. E para isso é que essa parte de explicação de banda passante, sinal, etc., onde a gente começa a colocar as harmônicas para que a onda ela se aproxime de uma onda quadrada. Claro, sempre lembrando, é se aproximar de uma onda quadrada para que a gente consiga fazer essa transmissão. E aí tem várias coisas a considerar. Então, aqui ele falando, certo? Como eu disse, eu só vou passar, destacar quais são os pontos interessantes dessa leitura. E uma coisa que eu quero chamar a atenção justamente disso é que essas informações, elas, dependendo da forma como elas são transmitidas, do meio de transmissão, esvanecimento do sinal, certo? Tem uma resistência, seja o meio ar, o meio físico, o tipo de metal, cobre, ouro, etc. Várias questões que estão ali embutidas, é preciso fazer com que o código de linha ele seja compatível com o meio de transmissão para que, mesmo havendo toda essa perda por inserção que a gente vai ver na frente, ruído branco, ruído colorido, a gente consiga fazer a transmissão a contento, e quando digo a contento, que eu consiga transmitir um conjunto de zeros e uns, uma informação binária digital e chegue lá no destino, mesmo considerando toda essa, toda essa variabilidade do ambiente e mesmo assim eu consigo entregar de fato essa informação sem que ela tenha ou perda, ou num caso pior ainda, que um bit seja trocado. Então é melhor, dependendo da aplicação, mas normalmente é melhor eu ter um sinal que vai enfraquecendo ao longo do meio e quando chego lá no final eu não saiba qual é a informação do que eu chegar com a informação um bit trocado, por exemplo. Então, o código de linha, dependendo de cada caso, aqui eu vou passando na apostila também, para ir entendendo. Alguns deles, claro, para entender melhor, e é justamente essa tarefa que eu vou depois botar lá no projeto, depois na aula de sexta-feira, eu quero conversar com vocês, é que tem alguns que são mais populares, são mais utilizados, como por exemplo o NRZ, onde não tem retorno a zero, então o zero de tensão ele não é utilizado, então ou usa tensão alta ou tensão baixa, então é a tensão elétrica. E aí, então eu vou pegar, por exemplo, esse caso, então se eu quiser escrever o meu nome, essa planilha que depois eu vou compartilhar, deixar disponível para quem quiser utilizar como exemplo, mas é só porque ela deixa mais bonitinha aqui a apresentação. Então, no caso do código de linha, eu peguei
O E maiúsculo, né, inicial do meu nome, é Ederson. Eu vi qual é na tabela ASCII o número 105, tanto é que essa tarefa vai ser justamente isso, pegar o teu primeiro nome e converter em ASCII, maiúsculas e minúsculas, considerando isso. Não tem acentos, ou C cedilha, tá? O ASCII é aquele padrão lá dos anos 60 para o idioma inglês, então ele não contempla isso. Mas no meu caso, meu nome não tem acento, então é só Ederson. Eu vou pegar só a primeira letra, que é o E maiúsculo, é o número 105, eu converti para binário usando para 8 bits. Deixa eu até colocar essa informação aqui, sempre considerando 8 bits para representar a informação. Então, no caso do NRZ, puxa minha colinha aqui. O NRZ, na verdade, é um método bastante simples, é usado em fibra ótica, monomodo e multimodo, tá? Até depois ali nas páginas finais. Então, no caso, o 0 ele vai ser um nível de tensão baixo, enquanto o 1 vai ser um nível de tensão alto. Então, é um método bastante simples para fazer a transmissão. Então, no caso, é assim que vai ficar. Esse é o desenho da minha onda. Eu até pensei em fazer as ligações, né? Fazer os risquinhos, mas aí não ficou bonito. Eu deixei assim. Então a onda ela vai ter esse tipo de comportamento, essa forma de apresentação para ser transmitida ali, principalmente em fibra ótica. E uma vez que tem a fibra, ela tem um alcance mais longo, na medida que eu vou perdendo, a resistência do meio vai ganhando força, e eu tenho lá next, fast, várias interferências, ele vai tendendo a zero, e uma vez que zero não tem uma informação representativa, então é melhor descartar do que inverter o bit, ok? Então NRZ é um caso assim. Dois níveis de tensão, nível alto e baixo, e basicamente o zero é baixo e um é alto. Já eu vou pular o Manchester só por uma questão histórica, então quase não se tem mais uma rede de 10 megabits, ainda existe, mas é muito, muito incomum. Quero apresentar o MLT3, que é já usado para sem base T, na taxa sem base 100 megabits, então é um código de linha que ainda é utilizado. E aqui no caso, onde são três níveis de tensão, o negativo, o positivo e o zero, então o zero é considerado, tá? Embora ele tenha aqui, eu quero chamar a atenção, ele tem um mapeamento, então ele embaralha um pouco a informação, então não é assim tão simples, mas a informação, antes dela sofrer esse embaralhamento, ela só tem essas variações. Tem três níveis de tensão, onde o zero mantém o nível, seja zero positivo ou negativo, e um tem essa variação. Então, vindo para cá, meu nome vai começar aqui a partir do zero, aí começa com zero, então vai ter aqui zero, aí tem um, então ele vai subir o nível de tensão, na verdade não é exatamente subir, mas ele tem que variar, aqui o 1 ele vai variar mais uma vez, o zero vai manter, o 1 vai variar, né, para fazer o formato de onda, né, sempre acompanhando ali a linha senoidal, o zero vai manter, o zero vai manter, e aí eu termino com o 1. Então, em MLT3, o meu nome vai ficar desse jeito. Quer dizer, desculpa, só a primeira inicial. E aí eu tenho essa forma de apresentação. No meu caso, a onda ela ficou um pouco mais eu ia dizer espichada, mas não é um termo bonito, né? E aí tem o último código de linha, que é o PAN5, que é usado na faixa do gigabit, lá no 1000 base T. E aí ele tem 4 níveis de tensão, dois positivos e dois negativos. E aqui uma coisa curiosa é que uma vez que ele tem 4 níveis de tensão, ele pode então carregar, em bounds, carregar 2 bits por baud. E aí, então, no caso, quando eu quero representar o 0 e o 1, então agora eu tenho os níveis 00, 01, o 0 não está, deixa eu até trocar a cor aqui para ficar considerando, não sei porque ele mudou a cor. Então eu vou ter 00, 01, 10 e 11. Então o 01 vai estar aqui. 00, 01, 10, 10, 10, 10, 01. E aí então a minha inicial aqui ela fica nessa forma do PAN5, uma vez que ela sempre vai carregar o dobro por baud, por ciclo. De um lado ela acaba sendo mais eficiente, mas uma vez que ela tem mais níveis de tensão, ela tem uma sensibilidade maior na variação, aqui no caso desses dois níveis de tensão positivos e dois níveis de tensão negativos,
Tanto é que quando a gente está falando de redes gigabit, já não está falando de redes multiponto, mas redes ponto a ponto. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver lá na frente, são os conceitos mais focados em cada uma dessas tecnologias, certo? No caso, como eu estava falando, então uma tarefa, depois eu vou colocar lá no projeto, é que cada um de vocês, incluindo eu, peguemos o primeiro nome, né, caso alguém tenha mais de um nome, primeiro nome, e escreva o seu nome. Antes de mais nada, consulte a tabela ASCII, então a minha letra E inicial na tabela ASCII, tem na Wikipédia, tem em vários lugares. Ela é o número 105, depois eu converti para uma cadeia de 8 bits, para poder fazer a representação, que é normalmente como um computador. Tem alguns computadores que usam 7 bits, mas o comum, o usual, é 8 bits. Para que possa converter para byte, para que possa ser muito mais fácil essa transformação. E daí escrever tanto para NRZ, quanto para MLT3, quanto para PAN5. Eu vou deixar essa planilha disponível para quem quiser usar ela como modelo, referência, duplicar ela, certo? Então, por hoje é só, e aí sexta-feira a gente retoma mais um pouco de leitura e fica já essa entrega para começar a fazer para entregar lá para o dia de 3, certo? É isso.